Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso programa Magra Sem Segredos. Esse espaço eu reservei para trazer para vocês tópicos importantes sobre emagrecimento. Vamos tratar de temas atuais que impactam diretamente em quem quer perder peso. Vamos descomplicar esses temas que tanto ouvimos por aí e trazer aqui uma visão profissional de forma simples e acessível a todos. Se ficarem com qualquer dúvida, deixem seus comentários nesse vídeo que eu terei o maior prazer em responder. Eu sou Júlia Leite, nutricionista, especialista em emagrecimento feminino, nutrição esportiva e nutrição materno-infantil. O tema de hoje é bebidas e o emagrecimento. Beber junto com a comida engorda? Cerveja realmente dá barriga? Álcool é proibido nas dietas de emagrecimento? Vinho faz bem para a saúde? Suco natural, afinal, faz bem ou faz mal? Suco detox emagrece? E os chás fazem bem? Quando devo tomar água e quanto? Em que horário? Hoje eu vou responder tudo isso. Mas vamos lá. Quando eu falo em bebida, o que vem na sua cabeça? Ai, que medo! Cerveja, chá, refrigerante? Vou começar pela principal, água. Não sei o que você pensou, mas vou começar por ela, pela água. A água é sinônimo de saúde, é sinônimo de vida. Você sabia que a água é tão importante que é muito fácil entender. A composição do nosso corpo, ele é 70% ou um pouquinho mais de água. Ela tem várias funções. A água funciona, por exemplo, como solvente, diluindo substâncias, inclusive os nutrientes, e aí vai levar esses nutrientes para as células. Ela leva também as toxinas, ajuda na filtração pelos rins. E existem vários malefícios de falta de água. O primeiro sinal da falta de água é a desidratação, que vai evoluindo e piorando. Os primeiros sintomas são a sede e a fadiga física. Eles são um alerta do corpo para que a gente faça a ingestão de água, porque já há aumento nos eletrólitos, no estoque principalmente de sódio. Eles podem ir subindo, a concentração aumentando, e aí essa concentração elas vão ser ameaçadoras para o seu rim, que poderá ser bastante prejudicado. Portanto, não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo de água precisa ser distribuído ao longo do dia, em porções, para se manter o padrão de hidratação. Não adianta tomar tudo de uma vez só e ficar o resto do dia sem beber água. Ela deve ser consumida, então, fracionadamente durante o dia. O sódio, em excesso, ele pode fazer mal também. Então, é importante essa água para equilibrar os eletrólitos do nosso corpo. Até o fim do dia, se você tomar um pouquinho por dia, até o final do dia você vai ter tomado a quantidade necessária. Outros sintomas de falta de água: inchaço, dores de cabeça, retenção hídrica, né, que está relacionada ao inchaço. Você já parou para pensar que algumas vezes você está com muita dor de cabeça? Aí você nem relaciona com a falta de água. Aí você toma um remedinho. Com o que você toma esse remedinho? Com água. Talvez, se você tivesse tomado somente a água, já teria melhorado esses sintomas. Quantidade de água, gente. Ouve-se muito falar 2 litros para todo mundo, mas 2 litros não pode ser uma recomendação tão geral. Imagina um homem de 1,80 m e uma mulher de 1,50 m. Como é que a quantidade vai ser igual para os dois? Então, o que se recomenda hoje é a ingestão de cerca de 35 ml por quilo de peso, fracionada durante o dia. Então, uma dica muito boa que eu sempre dou: acordou, bebe um copinho de água, um copinho de 250, 200 ml. Vai fazer xixi logo depois. Fez xixi, saiu do banheiro, bebe água novamente. Vai fazer xixi depois. E aí, cada vez que você faz xixi, você repõe a água. Bebe água, faz xixi, bebe água. Você vai acabar tomando água o dia todo, fazendo mais xixi. A cor do xixi, ele tem que ser um amarelo clarinho, não pode ter um tom amarelado forte, não pode ter cheiro forte. Se tiver com cheiro forte, uma tonalidade forte, quer dizer que está faltando água. Você precisa aumentar o consumo de água.
Segunda dica: quem não gosta de tomar água, acha que não tem sabor, que não tem gosto de nada, a minha dica é: faça água saborizada, tome na forma de chá, sempre sem açúcar, logicamente. Depois eu vou falar um pouquinho mais de chá. Muitas pessoas perguntam: e o suco? Cuidado, já vou falar mais do suco. Finalizando água. Água é vida. Não podemos matar a sede com refrigerante, com chá de caixinha, com industrializados e nem com sucos naturais. Precisamos hidratar o nosso corpo com água. O máximo que a gente pode fazer é um chazinho natural para complementar a ingesta de água ou uma água saborizada, tá bom? Vamos para a próxima bebida, os sucos. Tem se falado muito de que suco é veneno, de que não devemos tomar suco, e eu já vou começar respondendo. Isso tem uma lógica e eu vou explicar para vocês. Quando a gente faz um suco, esses sucos muito concentrados em que tem muita fruta, por exemplo, suco de uva, por exemplo, suco de maçã, de manga, de uva, o que acontece? A gente concentra muita fruta, a polpa todinha da fruta e deixamos ali no coador o bagaço, a fibra, tudo isso. Quando a gente concentra aquela fruta, o que fica ali na forma de suco? Fica a frutose, que é o açúcar da fruta, que é o carboidrato. Quando ele não tem fibra, não tem casca, nada disso, o índice glicêmico dele, ou seja, a velocidade que aquele açúcar vai para o seu sangue, ele é muito alto. E um açúcar na forma líquida, ele é absorvido mais rapidamente. Então, esses sucos mais fortes, mais concentrados, eles não são a melhor opção. Não é uma boa opção para dar para criança, não é uma boa opção para a gente consumir. Quais são os melhores sucos? Que eles são mais levinhos, com menos frutose? Suco de limão, de maracujá, acerola, caju, cajá, limão, com o mínimo de açúcar possível ou de preferência sem nada. O nosso paladar acostuma com o sabor amarguinho, com o sabor azedinho e o das crianças também. Então, muita atenção ao suco. Eu ouço muito, principalmente para criança. Ah, mas é 100% suco, é 100% natural. E tem criança que toma 1 litro de suco de uva, de laranja por dia. Isso é muita coisa. É muito açúcar. É um açúcar natural? Ok, mas é muito açúcar de uma vez só para uma criança. Então, cuidado, sobretudo para a criança. Está com sede, vai beber água e não suco mesmo sendo natural. A criança gosta normalmente de suco de uva, de laranja, então o que você vai fazer? Metade suco, metade água e de preferência sem adoçar. Então você vai fazer uma laranjada e não um suco de laranja 100% suco, tá bom? Próxima bebida, super importante, super popular, o chás. Tem um ditado que diz: na saúde e na doença, um chazinho faz a diferença. E é uma grande verdade. O chá, ele tem propriedades fitoterápicas, tem chá calmante, por exemplo, uma camomila, uma passiflora, né, um maracujá, tem chás diuréticos, uma cavalinha, por exemplo, um hibisco, tem chá de boldo para ajudar a regular o fígado. Que mais? Chás para acelerar o metabolismo, um chá de canela, de cravo, um chá de gengibre. Então, os chás, eles têm sim substâncias fitoterápicas e fazem muito bem para a saúde. Vocês podem consumir o chá da forma gelada, faz ele natural e coloca na geladeira, pode consumir quente. Eu recomendo que todo mundo consuma 2 canecas de chá por dia, ou seja, meio litro, 500 ml no total por dia. Faz muito bem. Qual é o melhor chá? O ideal é você variar. Um dia você faz um chá verde, outro dia você faz um maracujá cortelã, outro dia você faz um de canela. Por quê? Para a gente variar as funções fitoterápicas dele. Tem um chá que é pouco conhecido ainda, mas é muito saudável, que se chama mulungu. O chá de mulungu, ele tem um efeito calmante, relaxante, ele é muito indicado para tomar no final do dia, umas 2 horas antes de dormir, para pessoas que têm dificuldade de sono, dificuldade em dormir, em relaxar. Então, por exemplo, fazer um chá de camomila com mulungu. Tomar quentinho, já começa a apagar a luz, diminuir a intensidade de TV, de celular, para que tenha uma noite de sono mais relaxante.
Próximas bebidas, bebidas alcoólicas. Eu sei que vocês estão super curiosos para saber desse tema, não é verdade? Bebida alcoólica. Você não dispensa aquele chopinho gelado no fim de semana? Ou um drink no happy hour com os amigos? Se o consumo for moderado, provavelmente não trará maiores complicações. Mas, claro, se você não estiver fazendo uma dieta para perder peso. Nesse caso, a perspectiva muda. Um copo de cerveja pode atrapalhar bastante os resultados e as suas metas de emagrecimento. Dependendo da restrição de caloria determinada na dieta, lógico, né? Uma simples dose de álcool pode atrapalhar todo o processo, talvez de uma semana inteira. Além disso, quando se bebe uma caipirinha, por exemplo, os acompanhamentos, aqueles petiscos saborosos, gordurosos e calóricos, estão sempre ali por perto e podem atrapalhar bastante. Daí, você vai relaxar, vai beliscar as frituras, o álcool, e aí vai tudo por água abaixo. O álcool também, ele é fonte de calorias vazias, ou seja, não tem nenhum nutriente para o nosso organismo. Esse consumo, então, ele pode levar ao excesso de peso. 1 grama de álcool tem 7 calorias. O excesso dele pode aumentar muito o consumo de calorias do seu dia. Muito cuidado com pessoas que têm alcoolismo, porque isso é realmente uma doença. Conseguir passar a semana inteira, por exemplo, cumprindo à risca seu cardápio e se entregar à tentação de bebida e beber um monte no final de semana é algo que não vai ser muito legal. Qualquer exagero, seja de bebida alcoólica, seja de comida, de fritura, de doce, não vai ser legal. Outra coisa importante do álcool é que ele tem uma ação diurética, e aí como a pessoa faz muito xixi, acaba perdendo zinco, magnésio, sódio, potássio, então isso também é bem importante. O álcool, nas mulheres, o álcool em excesso, vai acumular gordura principalmente no glúteo e no quadril, e no homem na região visceral, na famosa barriga. Então, álcool em excesso pode dar barriga sim. E vale lembrar, gente, que quanto maior o teor alcoólico, maiores são as calorias da bebida. Algumas bebidas mais consumidas aí pelos brasileiros, para vocês terem uma ideia. Uma latinha de cerveja de 350 ml vai ter 145 calorias, bastante, né? Ela tem carboidrato além do álcool, carboidrato do centeio, da cevada, do trigo, enfim. Destilados em geral não tem carboidrato, mas tem um teor alcoólico maior. Uma taça de vinho, por exemplo, 100 ml, vai ter na faixa de 100 calorias mais ou menos. Mas o vinho tem propriedades muito boas, ele tem flavonoides e ele pode ser usado para fins terapêuticos. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho só do vinho. É muito comum as pessoas me perguntarem, em dieta, por exemplo, cetogênica, em dieta low carb, onde eu tiro bastante o carboidrato, eu posso consumir um vinho, posso consumir alguma bebida alcoólica? O que eu sempre explico? A cerveja nem pensar, porque a cerveja, além da caloria do álcool, tem carboidrato. Mas um destilado, uma vodka, um whisky, um gin e até uma tacinha de vinho não vai tirar a pessoa do processo de cetose, mas desde que seja pouquinho, tá bom? Por exemplo, se você faz questão de tomar ali alguma coisinha para relaxar, umas 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, com moderação, não vai ter problema. Você pode usar algumas estratégias. Por exemplo, já que eu gosto de tomar minha tacinha ali de vinho 100 ml todo dia, então eu não vou comer um pedacinho de chocolate de sobremesa, por exemplo. Tudo é o equilíbrio. Aí você não vai engordar consumindo um pouquinho de bebida alcoólica. Agora eu vou falar para vocês especificamente do vinho, dos benefícios do vinho para a saúde e se é recomendado ou não. O vinho, com cerca de 100 calorias por 100 ml, ele tem propriedades boas para o organismo devido às flavonoides presentes nele. Assim como diz o ditado, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. O vinho, se apreciado moderadamente, ele pode atuar como remédio.
auxiliando nos ossos, por exemplo, no funcionamento do sistema cardiovascular, no cérebro, prevenindo o Alzheimer, por exemplo, Parkinson, problemas de memória. Tem alguns estudos que relacionam a evitar diabetes, entre outras. Mas, se consumida em exagero, pode trazer mais danos do que benefício ao organismo. Então, consuma com moderação. A dose indicada seria de no máximo 2 taças de vinho por dia, o que daria em torno de 300 ml da bebida por dia. Eu vou além, eu diria que um dia sim, um dia não, ou uma tacinha por dia já está ótimo. Aprofundando um pouquinho nesse tema, o vinho de alguma forma está muito ligado à história da humanidade. Seja por ser uma bebida com muito sabor, com personalidade, com uma variedade muito grande, mas também por trazer benefícios à saúde. Desde as civilizações antigas, egípcios, gregos, romanos, os hindus, eles já utilizavam o vinho como remédio para o corpo e muitos usavam até para a alma, né? E registros históricos mostram o uso medicinal do vinho pelo homem há mais de 2000 anos atrás. E com certa ênfase, né, a imprensa e a comunidade científica têm retomado esse debate, têm retomado as pesquisas. Hoje em dia tem muita pesquisa científica sobre a relação do vinho com a qualidade de vida, principalmente nos últimos anos, em que as atenções, né, têm se voltado muito para complexos vitamínicos, para florais, para efeitos fitoterápicos dos alimentos, para nutrição funcional, para longevidade. E aí isso fez com que houvesse um interesse crescente relacionando o consumo moderado de vinho aos prováveis benefícios que ele pudesse proporcionar para nós, né? E estudos têm sido desenvolvidos no mundo inteiro e muitos estudos comprovam que numa quantidade moderada ele pode contribuir sim para a saúde de nós, dos humanos, né? E inclusive para a longevidade, para aumentar o tempo de vida. O consumo moderado de vinho e a saúde, ele é mais especificamente ligado à questão de doenças cardiovasculares, prevenção de alguns tipos de câncer, inclusive doenças hepáticas e de senilidade. Os compostos dos quais têm esses efeitos fitoterápicos, esses efeitos terapêuticos, são os compostos fenólicos. Dentre eles, destaca-se o resveratrol, que foi apontado em estudos científicos recentes como um dos principais fatores de proteção para a saúde encontrado no vinho. Moderação e constância, né, sempre são palavras-chave, equilíbrio, para quem pretende usufruir aí desse benefício dessa bebida tão milenar. Existem vários tipos de vinho, de vários tipos de uva, então vinho tinto, vinho branco, vinho rosé, espumantes. Os vinhos tintos, né, aquele de uva mais roxa e mais secos, são os que concentram maior teor de propriedades boas para a saúde. Ah, quer dizer então que o vinho branco não tem essas propriedades? Não, ele tem também, mas o vinho tinto, seco, é o que concentra maiores propriedades. Então, uma tacinha de vinho por dia pode ser muito terapêutico. Além de tudo isso que eu falei, de doença cardiovascular, de prevenção de Alzheimer, tem uma questão muito importante no dia de hoje, a nossa saúde mental. Muitas vezes, aquela tacinha de vinho no final do dia, ela vai relaxar, ela vai tirar a pessoa daquele estado de estresse do dia todo e vai fazer um bem muito grande para a saúde emocional. E isso pode trazer muito mais benefícios do que tudo isso que eu falei. Nós hoje vivemos numa sociedade rodeada de pressão, de estresse, de excesso de informação e tudo isso causa uma ansiedade muito grande, que muitas vezes, um dia sim, um dia não, uma vez por dia, aquela tacinha do vinho pode trazer sensações de prazer e de relaxamento muito maiores e complementares a todas essas propriedades boas que eu falei do vinho. Então, se você não tiver nenhuma contraindicação clínica, médica, não fizer uso de medicamento contínuo, não tiver problema com alcoolismo, pode sim ser recomendado aquela tacinha de vinho todos os dias.
Mas, antes disso, procure o seu médico, procure a sua nutricionista, porque existem outras formas de você consumir flavonoides, resveratrol, que fazem parte dessas propriedades do vinho, através de suco de uva, de frutas vermelhas e rocheadas. Então, você não tem a obrigatoriedade de tomar vinho se você tiver alguma patologia que possa ser contraindicado, certo? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão de bebida junto com a comida. Será que é indicado ou será que não é indicado? O que vocês acham? Qual o melhor momento para ingerir líquidos? Os líquidos, eles devem ser consumidos 20 minutos antes ou 60 minutos após a refeição. Quando você optar por ingerir junto com as refeições, o indicado é um copinho pequeno, cerca de 150 a 200 ml. Nada daquele copão. Ingerir líquidos nas refeições engorda? Gente, o líquido na refeição não vai engordar se ele não tiver caloria, mas ele vai dilatar o seu estômago, dando aquela sensação de estufamento. É importante criar o hábito de não ingerir tanto líquido junto com a refeição. Por quê? Porque essa dilatação vai tornar o estômago mais elástico. Essa dilatação reduz a sensação de saciedade e você pode acabar consumindo mais alimentos, levando ao excesso alimentar durante o dia e aí, consequentemente, vai ter um aumento de peso. Por que devemos evitar os líquidos nas refeições? Essa também é uma pergunta muito boa. Durante a digestão dos alimentos, a gente precisa da ação do suco gástrico do estômago, para que os alimentos possam ser quebrados e depois absorvidos. Quando a gente ingere líquido em excesso, esse suco gástrico fica diluído e dessa forma a digestão vai ficar comprometida, podendo ocasionar problemas de indigestão, de gás, de flatulência, de deficiência de absorção de nutrientes, sobretudo ferro, cálcio, zinco, vitamina B12. Então, por isso que não é tão indicado. Se você optar por ingerir líquido, o que você vai beber durante a refeição? Pouquinho, de preferência suco de frutas ácidas, o de limão, suco de morango, de kiwi, evitar os sucos muito concentrados, como eu até já falei, e esses sucos eles não vão interferir tanto na absorção. A água também é uma boa escolha, gente, pois ela vai ajudar na hidratação e não vai aumentar o valor calórico daquela refeição, mas volume pequeno. É importante também ressaltar que refrigerante, bebida com gás, pode ser prejudicial para a saúde, porque vai dilatar mais ainda o estômago, vai prejudicar mais a digestão e criar uma falsa sensação de saciedade, fazendo com que a fome apareça mais rapidamente no decorrer do dia. E aí, deu mais fome, a pessoa vai comer mais e tem uma chance maior de ganhar peso. Como manter, então, o corpo hidratado sem ingerir líquido nas refeições? Muitas pessoas sentem essa necessidade, né? Só come se tiver com líquido do lado. Mas a hidratação durante o dia, ela deve ser constante. Normalmente, se a pessoa tem muita sede durante a refeição, é um sinal de que ela não está tomando água direito durante o dia. A recomendação, como eu falei, é de a partir de 2 litros de água por dia por pessoa, mas preferencialmente nos intervalos da refeição. E existem alimentos também ricos em água, né? Geralmente as frutas, os legumes, abobrinha, alface, abacaxi, tomate, enfim, melão, chuchu, eles fazem parte das nossas refeições, então durante a refeição a gente já está ingerindo líquido através desses alimentos. Então imagina, um monte de bebida na forma líquida mais o líquido dos alimentos, não tem necessidade. Então o ideal é evitar a ingestão de líquido com a refeição quando ingerir copinhos pequenos, preferencialmente de água ou suco de frutas ácidas, aqueles sucos mais diluídos e sem açúcar de preferência. E manter a hidratação ao longo do dia, isso é muito, muito, muito importante. Outra perguntinha, outra bebida que muitas pessoas me perguntam sobre a água com gás. Se a água com gás faz mal. A água com gás, ela não tem caloria, ela não deve ser consumida por pessoas que têm problema de gastrite, de má digestão, pessoas que fizeram cirurgia bariátrica,
pelo estufamento do gás. Então, existe algumas contraindicações. Pessoas que não têm esses problemas, essas queixas, podem tomar água com gás, entretanto, eu vou fazer uma ressalva. Preferir água gaseificada de forma natural, naturalmente gaseificada. Lógico que eu não vou falar marca, nomes de águas, mas a grande maioria é gaseificada de forma artificial. Então, as melhores águas com gás, aquelas que vão te fazer, que não vão fazer mal para a sua saúde, são as gaseificadas naturalmente. Pessoas que têm tendência à osteoporose, devem evitar as águas com gás artificialmente, porque aquele CO2 que ele é adicionado na água para produzir o gás, ele pode competir no corpo, né, na hora do metabolismo do cálcio e da absorção do cálcio para os ossos. Então é a única ressalva que eu faço com relação à água com gás. Certo? Será que eu respondi todas as dúvidas sobre bebida e o emagrecimento, sobre o que beber, o que faz mal, o que não faz? Eu espero que sim. Fiz esse vídeo com todo carinho. Eu gosto de passar informações desse tipo, dúvidas do cotidiano, para esclarecer e desmistificar a nutrição. A nutrição é uma coisa boa, a alimentação é tudo de bom, comer é vida, comer é um ato social. E a gente tem que aprender que não é complicado, que dá para ter uma relação boa com a comida. Se tiverem dúvidas, sugestões, escrevam aqui embaixo, comentem os outros vídeos, marquem os amigos, os familiares e um beijo grande, até o próximo vídeo.